Rapaziada. Foi entrar no GE Goiás, né? Pra ver lá a página do Goiás, pra saber se já tinha algo em relação à escalação dos caras, pra gente entender se vai manter o time que jogou contra o Criciúma, se não vai manter. E eu cheguei nessa declaração aqui do Fábio Carille. Presta atenção na fala dele. Não podemos nos atirar de qualquer jeito, algo que serve pro Atlético também. Os dois precisam do resultado, mas é um perfil muito de jogo de Série B, no final das contas, né? Dois times que precisam do resultado, mas também não vão se expor tanto. É saber roubar a bola e saber jogar, beleza? Serve para o Atlético também. Ter bastante paciência. O Atlético tem mostrado até agora que não é um time de muita pressão no homem da bola, diferente do Criciúma, que está toda hora pressionando. Quando eu li isso, eu falei... Carille entendeu. E quando eu li isso, eu falei, puta que pariu, Carille entendeu tudo. Porque ele tá certo. O Atlético não é um time de pressão no portador da bola. E digo mais, a má fase, essa última má fase do Atlético ao longo da competição, ela tá muito ligada a isso. Ao fato do Atlético ser um time que pressiona mal. Se você pegar o pós-jogo contra o Amazonas, eu falei, foi um dos jogos que o Atlético melhor pressionou no campeonato e na minha visão, pressionou bem muito pela limitação técnica do time do Amazonas e não foi assim durante toda a competição, pressionando mal, cedendo espaço para o adversário. Então, o Carille, ele já tinha... Ele entendeu isso, o Guto já tinha falado sobre isso. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre o trabalho do Odair. O trabalho do Odair, ele tem um baixo desempenho defensivo. O trabalho do Odair tem um baixo desempenho no sentido do Atlético ser uma das defesas que mais toma gol no campeonato, pela zaga, mas pelo macro também. E não é uma tentativa de defender a zaga do Atlético. Mas quando a gente vê técnicos adversários em sequência, destacando como o Atlético tem dificuldade de pressionar o portador da bola, que é algo tão importante, fundamental hoje no futebol como um todo, a gente vê que o problema defensivo do Atlético começa lá na frente. A gente vê que o problema defensivo do Atlético começa numa zona bem avançada. E aí, a exposição lá na frente vai criando espaço, até que o time adversário encontra espaço na nossa defesa, que passa a ser uma defesa desprotegida. Que passa a ser uma defesa vulnerável, que passa a ser uma defesa que naturalmente vai sofrer com pouco a partir do momento que você tem os adversários entendendo o ponto fraco dessa defesa. E desse processo defensivo, porque eu volto a dizer, não é só da defesa, sabe? O processo defensivo do Atlético, ele acaba sendo muito aquém. O processo defensivo do Atlético, ele acaba sendo vulnerável. Então, acho que o primeiro ponto a falar é esse, sobre o trabalho do Odair Helma. E aí eu lembro do jogo contra o Remo. O jogo contra o Remo foi um jogo que o Atlético até criou boas oportunidades, tomou 2 gols. 2 gols. O primeiro, no momento que o jogador do Remo tem todo o espaço do mundo para cruzar. E no outro, que o jogador do Remo tem todo o espaço do mundo para pisar na área e finalizar. Pega aí os melhores momentos, você vai ver. No primeiro gol, cara, o cara parou a bola, pensou, refletiu, meteu a bola na área. E no segundo gol, assim, constrangedora a liberdade que o Caio Vinícius tinha. Então, como a gente pode resolver o problema da falta de pressão no portador da bola que todo mundo já percebeu que o Atlético tem? Porque aqui a gente traz o problema, mas a gente traz a solução também. E eu acho que quando você é um time que pressiona, e você é bom pressionando, você se garante pressionando, você consegue fazer os encaixes. Isso dificulta a fluidez de jogo do adversário. Beleza? Qual é a alternativa para isso? Tá todo mundo próximo. Compactação. Quando você não tem capacidade de ganhar divididas ao longo do campo, você precisa fazer com que a sua entrada da área seja intransponível. Que sua área seja intransponível. Porque não dá para você ser vulnerável pressionando ao longo do campo e sua área ser fácil de entrar, como por exemplo foi nos 2 gols do Remo. Então o Atlético, ele precisa entender. Eu não tenho essa arma para ter um jogo que eu consiga me proteger
pressionando com encaixes individuais. Eu preciso de uma alternativa. E a alternativa que eu vejo, volto a dizer, é essa aqui, ó. Encaixando. Então, na minha percepção, ser compacto é uma obrigação do Atlético. Para recuperar essa bola e poder contra-atacar. Para recuperar essa bola e poder lançar o Julimar e poder lançar o Viveiros. É isso que eu penso muito, assim. É esse estilo de jogo que eu imagino que o Atlético deva ter. Porque aí é saber ter um jogo inteligente. É jogar nas nossas vulnerabilidades e ao mesmo tempo, conseguir jogar a partir do que a gente pode oferecer pro jogo. Então, assim, o Teran vai ser fundamental nesse processo defensivo porque é um bom defensor de área e ao mesmo tempo é rápido para impedir que o Goiás penetre no nosso bloco. Nesse contexto, talvez o Aguirre faça muito sentido por ser um rebatedor, por ser um jogador fisicamente preparado para entrar nesse tipo de disputa de curta duração, não um encaixe longo, uma perseguição longa que ele tem que fazer. O próprio Patrick acho que está mais preparado para esse tipo de jogo. E assim, é compactação, mas ao mesmo tempo tem que ter saída rápida. Recuperou a bola, já lança Viveiro, já lança o Julimar, eles têm que estar partindo. E assim, é algo que o Atlético ele já entendeu durante boa parte do campeonato. Quanto mais o Atlético se expõe, quanto mais o Atlético tem a bola, mais um Atlético que só consegue marcar em bloco baixo, basicamente, ele vai conseguir defender. Porque quando você precisa controlar a transição, você precisa o quê? De pressão no portador da bola. E talvez seja isso que faça o Atlético ter uma defesa tão aquém. Porque o portador da bola, ele nunca é pressionado. Então a transição, ela nunca vai ser controlada. Então você só consegue defender quando tá todo mundo lá atrás. E se você tá todo lá na frente, você tá dando uma oportunidade pro adversário te atacar, que é esse tempo do seu time sair lá da frente e chegar lá atrás. Então vai ser um duelo de xadrez entre os técnicos que o Atlético ele precisa estar muito esperto, estar muito ligado. Porque cada gol que o Atlético sofre é um pezinho mais longe da Série A. É um passo mais longe da Série A. E, cara, com todo respeito, o Atlético tem que estar na Série A, gente. Pô, pelo amor de Deus. Com todo respeito, o Atlético tem que estar na primeira divisão. Pelo amor de Deus. É tudo o que eu espero. Beleza? Acho que é basicamente isso que eu quero trazer aqui pra vocês. Tamo junto, é nóis e torcer pro Odair estar num grande dia. Torcer pro Odair estar numa grande partida, porque precisamos de uma organização tática acima da média. Valeu? Tamo junto, é nóis.